livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Esse mesmo trecho que nós vamos ler hoje, ele está em Mateus 9, do 18 ao 26, e Lucas, do 40 ao 56. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, e principalmente quando tem escrito imagens no Evangelho, eu gosto de comparar os Evangelhos. Então vamos lá. Ele diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e te dizes quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entretanto disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse: Caitacumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente a gente que gosta não somente a leitura em si, mas nós temos que estudar, temos que meditar. Uma coisa que eu acho interessante é, se você for se basear em apenas um Evangelho, e aí quando você vai para outro, você diz: mas tem distorções. Não dá para entender porque que um diz uma coisa e outro diz outra. Mas o que eu acho interessante, quando você vai na frente de um juiz, que ele vai analisar um caso ou um determinado